Porque Paulo, ele resolvia as coisas de uma maneira diferente. Paulo, ele já resolvia as coisas mais na palavra, no confronto, mais no debate. Então ele diz assim, olha, se eu for aí eu vou me entristecer cada vez mais, porque muitas coisas nós não conseguimos resolver no confronto. Ainda que existem alguns que gostam de confronto, é quando um fala mal do outro, pega os dois, coloca cara a cara, assim, não, agora fala na cara do outro aí. Vamos ver quem está mentindo. Irmãos, eu sou contra isso. Eu acho que o confronto não resolve nada. Nós temos que fazermos o quê? Resolvermos os conflitos sem confrontar ninguém e tentar. E só que Paulo não era esse. Paulo já ia para o debate, Paulo já ia para o confronto. Então ele falou assim, eu nem vou aí porque eu vou me entristecer mais. Eu vou ficar o quê? Mais triste. Versículo aqui 2 e versículo 12. Diz assim, ó, todos, pois, tal esperança usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que tinha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem. É o 12, pastor? O 2. É o 2, 12. Então vamos ler, 2 Coríntios 2, 12. Vamos ler do 11, então, um pouco antes para vocês entenderem. Porque não ignoramos os seus ardis. Agora está certo. Ora, quando cheguei a Troades para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me dele, partir para a Macedônia. Por quê? Porque ele tinha marcado encontrar com Tito aqui. Por quê? Porque Tito, ele havia enviado Tito para Coríntios, e ele queria saber qual eram as notícias de lá. Se Tito, ele tinha resolvido aqueles conflitos. Então quando ele chega aqui no lugar marcado, ele não vê Tito, não encontra ele, assim, agora eu vou partir para onde? Eu vou ir para a Macedônia. Vou ver se eu consigo encontrar lá. 2 Coríntios capítulo 7. E o versículo 5. Segundo Coríntios 7 e o versículo 5. Olha como Paulo ele estava se sentindo. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Meu Deus, que consolou os abatidos, nos consolou com a vida. Olha a importância. Olha como ele estava, aleluia, se sentindo. A Bíblia diz que ele estava sentindo atribulado e temores por dentro. Por quê? Pelo que estava acontecendo em Coríntios, que ele manda uma carta para resolver os problemas, para ajudar. O povo entende tudo errado, surge uma grande confusão. E ele fala assim, olha, eu não vou, mas eu vou mandar Tito lá. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ele diz, eu não vou, mas eu vou mandar meu fiel companheiro lá. Ver se ele consegue apaziguar e resolver as coisas. Daí ele vem ali, ele fica esperando no lugar encontrado. Tito não está. Daí ele vai chegando, mas quando ele chega, cada vez ele vai ficando mais angustiado, mais preocupado. O que está acontecendo naquela situação? Como que a igreja está? O que aconteceu? Será que resolveu? E a Bíblia vai dizer que quando Tito chega, ele se sente o quê? Consolado.
Ou seja, ele se sentiu consolado com a chegada de Tito. Vamos ler aqui. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito, e não somente com a sua vida, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as nossas saudades, os nossos choros, os vossos zelos por mim, de maneira que muito me regozijo. Você entendeu como que, porque Paulo ele confiava em Tito, e Tito ele tinha sido ido lá para resolver os problemas? Porque você acha que Tito não ouviu ninguém falar mal de Paulo? Você acha que Tito ele não ouviu ninguém criticar a Paulo? Só que quando quem é enviado para resolver as coisas, ele nunca traz a notícia ruim. Por quê? Porque ele nunca fala mal de um para o outro. Ele sempre fala o quê? E por que ele conseguiu consolar Paulo? Disse: Paulo, olha lá, as pessoas estão com saudade de você. Lá tem pessoas que, a hora que você enviou a carta, eles se converteram, eles mudaram de vida, Paulo. Lá, olha, a igreja está assim. Ele não é que ele omite ou ele imita. Ele fala aquilo que é o que se deve falar. As partes boas. Então ele anima Paulo com aquilo e pode dizer assim: eu tenho que escrever outra carta para mim. Eu tenho que escrever outra carta falando. Você entende o que é o chamado para consolar as pessoas? Porque muitas vezes nem todos são chamados para resolver conflitos. Por quê? Porque fala mal de um para o outro. Nossa, aquela irmã, você nem sabe o que ela falou de você. Deixa, joga uma irmã contra. Não, você não sabe o que aquele pastor falou da igreja. Joga o pastor contra a igreja. Não sabe o que a igreja falou do pastor. Não, conflito se resolve o quê? Tentando apaciguar. Então quando ele chega, ele traz uma notícia e apacigua o coração de Paulo. Paulo ele fica o quê? Tranquilo. Ele fica em paz. Ele fala assim: olha, né? Nós continuarmos a ler aqui, irmão. Porquanto ainda que vos tenho contristado com a minha carta, olha o que Paulo vai dizer. Porquanto ainda que tenho contristado com a minha carta, estava preocupado. Não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por vez que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco